ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Irmãos, quando eu li esse texto fala do momento em que Abraão intercede a Deus por Ló, seu sobrinho. Houve uma sentença de destruição da região de Sodoma e Gomorra, e era o lugar onde Ló estava morando, era naquele lugar que Ló vivia. E Abraão intercede ao Senhor pela vida de seu sobrinho. E esse momento acontece de uma forma maravilhosa. Há uma manifestação de Deus visível, o que os teólogos chamam de teofania, né? Quando Deus ele se manifesta ao homem de forma visível, às vezes até tátil. E Abraão recebe uma visita de três homens, 3 seres, e desses 3, um deles é o próprio Deus manifestado de forma visível, de forma humana. Essas aparições no Velho Testamento, na verdade, elas eram chamadas de o anjo do Senhor, né? Quando o anjo do Senhor aparecia, o anjo do Senhor é o próprio Jesus Cristo, antes do nascimento, a sua existência antes do nascimento, né? Quando Deus aparece eventualmente aos homens através de uma forma humana, uma manifestação humana, e foi exatamente o que aconteceu com Abraão aqui. Deus apareceu para ele, não como realmente o Senhor em glória. Ele apareceu de uma forma acessível, de uma forma compreensível a Abraão, e junto com ele mais 2 anjos. E esses 2 seguiram para destruir Sodoma e Gomorra. Mas o que eu queria pregar nessa noite, de forma bem breve, não é sobre essa manifestação de Deus, não é sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, não é nem tampouco sobre a intercessão de Abraão pela vida de seu sobrinho Ló. Uma coisa me chamou a atenção quando eu li esse texto. Ele diz que Abraão, por causa da insistência, ele já havia intervido, né? Ele já havia questionado ao Senhor ou tentado persuadir a não destruir a cidade outras vezes, né? Ele começa a fazer testes, né? Senhor, e se lá tiver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade com 50 justos dentro da cidade? Aí ele diz, não, se tiver 50 justos lá, eu vou poupar a cidade inteira. E aí ele vai diminuindo o número, né? Vai tentando convencer a Deus de não destruir a cidade por causa dos justos que pudessem existir naquele lugar. Mas o número vai caindo e Deus continua dizendo que se houver essa quantidade justa, ele não vai destruir a cidade. E no final ele destrói a cidade, ou seja, não havia nem a quantidade mínima de justos dentro daquela cidade. Ele tira os justos que haviam de dentro da cidade e destrói a cidade porque não atingiu a cota. E aí, mas como eu falei, não é sobre isso que eu quero falar. O que me chamou a atenção nesse texto é o final do versículo, o final da fala de Abraão. Ele diz, agora me atrevi a falar ao Senhor. Ou seja, eu, mero humano, eu vou questionar a Deus agora. Eu vou me atrever a falar ao Senhor. E ele termina dizendo, ainda que sou pó e cinza. Aqui está a chave da mensagem que eu queria compartilhar para os irmãos. Há outras passagens que eu gostaria de ter citado também, eu gostaria de citar, ou de ler, mas por causa do tempo eu vou apenas citar outros homens que tiveram uma postura parecida com essa de Abraão. O que eu aprendi
nesse texto, na vida de Abraão e na vida de outros homens de Deus que tomaram atitudes semelhantes a dele, que eu vou citar logo em breve. Ele reconhece o seu estado, ele reconhece quem ele é diante de Deus. Ele diz: ainda que sou pó e cinza. Quando a gente olha para a vida de Abraão, nós enxergamos Abraão como o pai da fé. Eu vejo Abraão como um homem que tinha experiências profundas com Deus. Deus está na frente dele, ele está conversando com Deus. É o tipo de coisa que é muito raro de se acontecer. Comigo, particularmente, nunca aconteceu. E não é exclusividade de Abraão. Alguns outros homens tiveram momentos semelhantes a esse, como Gideão, em que o anjo do Senhor aparece para ele e recebe o holocausto na hora, em tempo real. Ele vai lá e toca no holocausto, o holocausto evapora e a oferta evapora e sobe diante de Deus. Então, quanto mais nós crescemos em santidade, quanto mais nós crescemos na graça de Deus, quanto mais nós crescemos na presença de Deus, acontece simultaneamente um outro crescimento. Acontece um crescimento em humildade, um crescimento em fé e um crescimento em amor. Então, eu gostaria de falar nessa mensagem sobre crescimento espiritual. O que é crescer espiritualmente? O que é crescer na graça de Deus? Eu considero Abraão um homem extremamente honrado, um homem extremamente justo, um homem que se destacava dos demais homens pela sua fidelidade, pela sua integridade e pela sua fé. E aí, quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo um homem que recebeu promessas de Deus extraordinárias. Um homem que ouviu o próprio Deus falar, dizendo: sai da sua terra, da sua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Um homem que vivia cada passo da sua vida conduzido por Deus. Um homem que Deus disse: será que eu vou fazer alguma coisa e não vou avisar Abraão? Ele faz uma pergunta, né? Porventura eu faria alguma coisa e não ia avisar Abraão do que eu vou fazer? Ou seja, Deus decidiu dar satisfação a Abraão daquilo que ele ia fazer. Então é um homem que merece, né, algum destaque, respeito, né? Muito obrigado. Merece respeito, Abraão merece respeito. E aí, com toda essa proeminência, com toda essa graça na vida dele, com todos esses privilégios espirituais que ele recebeu de Deus, das promessas, do relacionamento com Deus, Deus fez um pacto com Abraão, literalmente. Se fosse nos dias de hoje, é como se Deus tivesse descido na terra e dito: Abraão, vamos no cartório. E aí a Deus e Abraão para o cartório. Chegava lá no cartório, ele lavrava um contrato e Abraão assinava e Deus assinava embaixo. Deus fez isso com Abraão. Ele fez nos moldes da época. Deus mandou que Abraão partisse um animal ao meio, um cordeiro, e naquela época se fazia contratos assim, né? Eles matavam o animal e diziam: aquele que descumprir a sua parte do contrato, seja feito com ele o mesmo que foi feito com esse animal, ou seja, seja morto. Então Abraão pegou, esquartejou esse animal, dividiu as duas metades dele. E no contrato daquela época, o cartório daquela época era um negócio meio brutal, né? O cartório daquela época era um negócio ignorante, né? Hoje a gente vai para papelzinho, carimbo, não, naquela época era sangue. E aí os contratantes caminhavam por entre aqueles pedaços de animal. Eles iam em direção oposta, eles se encontravam no meio, passavam e voltavam. Então isso era uma aliança. E Abraão fez isso. E ele adormeceu no meio desse ritual. E a Bíblia diz que Deus passou pelo meio daquele
aquele animal, ele passou entre aquela carcaça, dizendo, como quem diz, eu estou assinando o meu contrato com você, Abraão. Então, Deus disse, Abraão é meu amigo, um homem que merece respeito. E aí a gente percebe que, apesar de todo esse destaque espiritual, apesar de toda a espiritualidade, santidade, fé que Abraão tinha, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que é uma figura do próprio Jesus Cristo no Velho Testamento. Imagina você dar o dízimo direto assim para Jesus, né? Que glória! Então, não que Melquisedeque seja Jesus, mas ele representava Jesus. Tanto é que Jesus é sacerdote, não segundo a linhagem de Levi, mas segundo a ordem de Melquisedeque, como diz o autor aos Hebreus. Então, com todo esse destaque, o que Abraão pensava a respeito dele mesmo era isso aqui: ainda que sou pó e cinza. Então, quanto mais uma pessoa cresce na graça, quanto mais uma pessoa cresce espiritualmente, quanto mais uma pessoa cresce na fé, mais humilde ela se torna, mais fé ela tem e mais amor ela tem. Com tudo que Abraão já viveu, com tudo que Abraão já experimentou, vivenciou na sua vida, a arrogância não subiu ao coração dele. Ele diz: eu vou me atrever a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Um homem que fez algo semelhante foi Davi. No Salmo 22, se não me falha a memória, Davi diz: eu sou verme e não homem. Um outro homem, bem rapidinho, a gente já está encerrando, um outro homem semelhante a esses dois já citados foi o profeta Isaías. Isaías já era profeta quando ele, no capítulo 6, tem aquele encontro com o Senhor. Ele não se tornou profeta a partir daquele dia, ele já era profeta. Mas aí, quando ele se encontra diante da majestade de Deus, quando ele se encontra diante da glória de Deus, quando ele vê o alto e sublime trono e as orlas do vestido do Senhor cobrindo todo o salão, ele diz: ai que vou perecendo, pois sou um homem de lábios impuros. Então, como ele é um profeta, diz isso. Ele, sendo profeta, ele diz: a minha boca é imunda, meus lábios são impuros, a minha boca só fala o que não deve falar. Então, quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais ela enxerga os próprios defeitos. Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, quanto mais comunhão com Deus, mais pecador nós devemos nos considerar. Quanto mais nós crescemos na graça e na espiritualidade, na santidade, menor nós nos sentimos. Porque quando você se aproxima, Deus, ele é luz. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quanto mais luz em um lugar, mais você consegue enxergar com clareza. Quanto menos luz em um lugar, menos você enxerga com clareza. Então, quando a luz de Deus brilha em nós, a gente consegue enxergar todos os nossos defeitos, falhas e pecados. Agora, quanto menos luz de Deus houver em você, menos você vai perceber os seus próprios defeitos e pecados. Menos eu vou perceber minhas próprias falhas, minhas próprias transgressões. É por isso que as pessoas que não servem a Deus, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não sentem remorso, elas não sentem necessidade de se arrepender pelos pecados do dia a dia. Homens traem as suas esposas aí no mundo e não tem nenhum problema, ele não sente nenhum problema, ele se acha o máximo, ele se considera um garanhão, ele se considera um camarada esperto. Mas a partir do momento que a luz de Deus brilha no coração desse homem, ele sente vergonha disso. O mesmo homem que antes não sentia nada e não via nenhum problema em nada, começa a enxergar com clareza tudo que agrada e tudo que
desagrada a Deus em si mesmo. Agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Nem do ponto de vista material e financeiro essa frase não caberia para Abraão aos nossos olhos. Porque Abraão nesse momento ele tinha tanto dinheiro, ele era tão rico, que o motivo dele estar intercedendo por Jó é porque o dinheiro que eles tinham, o gado que eles tinham era demais para a terra, e eles tiveram que se separar. E aí Ló foi para o lado de Sodoma e Gomorra, e Abraão foi para a direção oposta. Então ele era um homem rico, era um homem extremamente rico, era um homem poderoso, era um homem que juntou-se a outros reis e venceu guerras. Abraão tinha um exército com ele. E aí esse homem que tinha tanto poder, tanta riqueza, tanta influência, tanta santidade, tanta fé, tanta espiritualidade, diante de Deus, a única coisa que ele tem para dizer é: eu sou pó e cinza. Glória a Deus. É constrangedor ouvir isso de Abraão, porque às vezes tem algumas pessoas que tiveram alguma experiência com Deus, tocaram na graça, e elas julgam-se intocáveis. Infelizmente até algumas lideranças aí de renome se julgam acima do bem e do mal. Mas que nós possamos aprender com o exemplo de Abraão. Não importa o quanto a gente cresça, não importa o quanto nós nos destaquemos, não importa o quão grande seja a nossa fé, ou quantas experiências espirituais nós temos, ou quanto dinheiro nós temos, ou quanta influência e poder nós temos, que a gente possa dizer unicamente isso que disse Abraão diante de Deus: eu sou pó e cinza. Esse é o sentimento que havia no coração de Abraão, e esse deve ser o nosso sentimento. Nós estamos muito longe de sermos homens como foi Abraão. E se Abraão disse isso, o que a gente pode dizer? O que é menor do que pó e cinza? É exatamente o que caberia para a gente. Pessoas normais, pessoas que não são como Abraão. Menor do que pó e do que cinza é exatamente naquilo que eu me enquadraria, nessa categoria aqui. Se Abraão era pó e cinza, então eu preciso encontrar alguma coisa menor do que isso, menos valiosa do que isso, para me enquadrar nessa categoria. Nós precisamos buscar crescer em santidade, em fé e em amor. Esses são 3 sinais básicos que demonstram que alguém está crescendo espiritualmente. Quando ela cresce espiritualmente, ela proporcionalmente cresce em humildade, cresce em fé e cresce em amor. Quando eu digo cresce em fé, confia em Deus, confia mais em Deus. Nós precisamos crescer espiritualmente, crescer em fé, para que possamos confiar mais em Deus, assim como fez Abraão. Ele insistiu, a oração dele foi ouvida aqui, ele conseguiu livrar o sobrinho dele, a intercessão dele foi válida, e que a gente possa aprender com esse exemplo de Abraão. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos sempre reconhecer que somos menos que pó e menos que cinza. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua presença, recebendo de Ti, meu Pai, a Tua palavra nesta noite. Ó Deus, o Senhor tem feito maravilha entre nós. Oh Pai querido, tu tem tido liberdade nesta noite. Aleluia. E temos falado através dos louvores, através da tua palavra ministrada, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus, pelo conforto, aleluia, pelo ânimo renovado, ao sairmos daqui, meu Pai.
e pela tua unção ministrada através do teu servo e da tua serva. Ó meu Deus, lá à nossa frente, aleluia, quebrando todas as barreiras, todas as dificuldades. Atua, Senhor, no seio das famílias, Senhor. Aleluia, tirando aquilo que não pertence a Ti, meu Pai. Tu conhece, meu Deus, a integridade. Conhece, meu Deus, nossos pensamentos, meu Pai. Sabe dos nossos desígnios, aquilo que nós já temos preparado para fazer. Mas não permita fazermos se essa não for a Tua vontade. Ó Deus, toma, Senhor, a vida dos familiares do irmão Danilo nas Tuas mãos. Tu sabe, meu Pai, o que eles necessitam, o que Teu servo necessita, meu Deus. Ó Deus, leva-nos em paz, retorna nossos lares, possamos encontrá-los em paz, na noite abençoada, um final de semana abençoada, que nós possamos ter um sábado, domingo, debaixo das Tuas santas e poderosas mãos, tudo para a glória do nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Quero dizer para vocês que eu não sei se foi só eu, mas eu senti uma presença tão pura aqui. Tão pura, tão presente, que eu acho que eu já estava me conduzindo. Eu não sei se eram os anjos que me levando para outro lugar, mas eu quero dizer para vocês que Deus está nesse lugar, Ele está na tua vida, Ele está lá na tua família. Amém. Pode crer, levante sua mão. Que a glória de Deus Pai e o amor de Jesus Cristo, seu Filho bendito Jesus, e as doces divinas consolações do Espírito Santo de Deus seja por toda a igreja, não só hoje, mas para todo sempre, em toda a face da terra. E a igreja